Bom, então dando início ou dando continuidade aqui, né, ao treinamento, vamos falar das principais funcionalidades de transações do turismo, tá? Nos outros vídeos nós falamos basicamente de cadastro, agora nós vamos falar sobre as vendas, né, sobre o faturamento, as conciliações, né, lançamento de ACM e ADM, e de repente também sobre relatórios, conferência do terrestre. Bom, eu estou aqui já na tela de vendas, estou na tela de consultar vendas, tá? Uma tela que basicamente ela é muito, para mim a ideia em todas as telas de transações, quando eu falo tela de transações são telas de movimentações, né? No financeiro tem a tela de movimentação de contas a pagar, tela de movimentação de contas a receber. No turismo tem a tela de movimentação de venda, de movimentação de reembolso, movimentação de faturamento. Então as telas de movimentações ela tem uma mesma lógica. Sempre na primeira parte eu tenho as opções de filtros, tá? E na segunda parte ele traz o resultado desse filtro. Então tudo que eu aplicar aqui em cima e clicar no buscar, ele vai trazer aqui embaixo. Por padrão, a tela de vendas, né, ele sempre traz as últimas 48 horas de emissão. Então se eu quiser pegar uma venda lá da semana passada, eu vou ter que forçar o sistema a buscar a venda lá da semana passada. Então por padrão, eles traz a movimentação das últimas 48 horas, tá? Para não ficar muito pesado, porque quando você não clicar aqui, ó, senão ele vai ficar pesado demais e simplesmente para ele poder carregar todas as vendas do ano, do período inteiro, né? Então por isso que a gente limitou, para ele trazer simplesmente as últimas 48 horas, enfim, de acordo com uma configuração que existe aí, tá? E aqui em cima, falando de tela de consulta de vendas, nós podemos pesquisar por várias opções. Tá aqui as opções principais, né? Localizador, bilhete, número do file, quando for pacote, nome de passageiro, código do cartão, da autorização, né, melhor dizendo, por rota, por número da venda. Cada vendia integrada ele recebe uma numeração. Aqui dentro, se eu clicar, eu vou ver qual a numeração dela. Então eu posso pesquisar também belo dia pela numeração, caso eu saiba, tá? Data de integração, data de emissão, data de criação da venda, tá? Você tem todas essas coisinhas aí para fazer as opções de pesquisa. Então, formas de recebimento, por cliente, por situação financeira. Quem está com erro, né? Comenta que é situação aqui, guardando validação. Se tiver com erro de validação, de repente é importante ficar vendo diariamente as vendas que você fez e de repente está parado com algum erro, tá? É importante dar uma olhada nisso. Um cliente, o número de cartão, aqui ele traz o cartão corporativo que se de repente se emitiu por subproduto, tá? Pode pesquisar só os reembolsos, só os seguros, não só os reembolsos, seguros com reembolso, pacote, só ADM de trem, enfim. O sistema tem um conceito de subproduto. Aqui embaixo está as últimas vendas. Então temos essa venda aí que foi feita por vocês, né? Está aqui já devidamente integrado. Quais são as principais funcionalidades que vai existir na grade, né, de resultado? Tem esse botão aqui, essa engrenagem, né? Você pode visualizar, duplicar, alterar e excluir. A duplicar é uma funcionalidade de repente interessante, né? Que de repente é uma venda não foi integrada, ela é muito parecida, você tem uma rotina de duplicar e você vai editá-la, né? E botar os valores, botar os trechos, que de repente te convém aí. Tá? O botão visualizar eu posso clicar por aqui ou simplesmente clicar no registro. É o atalho do visualizar. Então se eu clicar no registro, ele abre para mim a tela de vendas. Então está aqui o ID da venda, né? O número interno dentro do sistema é este. O localizador da tua venda é este. Eu clicando nele, ele vai me abrir, né, umas funcionalidades aí, uns campos para eu visualizar melhor. Total a receber, total a pagar, rentabilidade. Basicamente a rentabilidade nesse caso aqui é a tua RAV, já que você passou no cartão, passou 3 bilhetes, né, a rentabilidade da venda é a tua RAV, ok? E ele dá um resuminho lá do total de tarifa, total de taxa de embarque, se teve DU, quem criou, quem emitiu, né, para que cliente que é esta venda. Então se você usou no MyPNR lá e botou o cliente da venda, ele traz para cá, o cliente da venda ele tem que estar cadastrado. A gente falou lá do contrato, então o Oba Test Drive tem um contrato dentro do sistema, então ele poderia ter jogado um FII lá no contrato, quando a gente viu, não sei se vocês se lembram lá naquela apresentação, tem a configuração de FII, né? Então tudo que eu configurei de FII, ele poderia ter jogado aqui, né? Se for uma multa de remissão, ele poderia ter jogado aqui. Então cada campinho desse daqui, tá, vai ter de repente alguma influência do contrato,
ou alguma influência do MyPNR lá no portal, na parte que você configura os teus repasses junto à SkyTeam, nesse caso aqui foi o fornecedor utilizado, né? Então, o incentivo que você recebeu, o incentivo que eu estou repassando. Então, o que a SkyTeam está me repassando? Então, ela me repassou incentivo zero, me comissionou em zero, né? Não me pagou nada de ITU. Enfim, tudo que você tem de relação com o fornecedor, a gente tem que bater se esses carinhas caíram corretamente. Então, aqui em cima, relação com o cliente, aqui, relação com o fornecedor. Então, eu estou no bilhete final 843, o bilhete 844 e o bilhete 845 tem exatamente os mesmos dados, os mesmos valores, porém os passageiros são diferentes. Aqui embaixo tem umas funcionalidades aqui em cima também. Vamos falar das principais aqui de baixo. Por exemplo, eu quero alterar um bilhete, né? Alguma coisa está errada, a tarifa desse bilhete está errada. Então você pode clicar aqui, ele vai entender que você quer alterar este item de venda. Então, de acordo com o bilhete que eu estou, ele entende que vai alterar este registro da venda, tá? Então, se eu estou neste ticket, clicar nesse botão, ele vai me permitir alterar este bilhete. O bilhete 843, ele então está trazendo para eu poder alterar os dados do bilhete 843. E lá em cima, então, eu tenho várias informações desse bilhete. Quem é o passageiro, né? Posso alterar, se for o caso, excluir, editar. Alguma observação interna, uma observação para a agência. Tem algum conjugado? Não tem. Dados financeiros, então vai te dar aqui os dados do cartão que você utilizou. Note que ele pegou lá do portal, tá? O código de autorização, né, que de repente vai ser interessante depois para fazer reembolso, essas coisas. Informações adicionais, né, se for um cliente corporativo, que sente custo, que é esse cliente, que unidade de negócio, que departamento, que projeto, ele te mandou o empenho, tem algum solicitante, tem matrícula, tem requisição, isso tudo pode depois auxiliar no faturamento. A parte de comissionamento, né, da sua agência, né, ele te passou alguma comissão, algum incentivo? Eu negociei, ele não me deu. Então, você pode calcular aqui e depois fazer uma cobrança dele, tá? Na parte de conciliação é mais interessante você acertar esses valores. Eu vou explicar o que é a conciliação. Valores, bateu tarifa, bateu taxa, né? Tá tudo certo? Não, tá tudo certo. Tem alguma taxa administrativa que você quer cobrar do cliente por esta emissão? É aqui que você altera, né? Dados básicos, quem é o fornecedor da fatura, calendário de pagamento que ele aplicou, né? Ele pegou na hora de integrou a venda, ele viu que é um BSP padrão. Cliente, número, nota fiscal, se existir, né? Numeração do bilhete, a companhia. Então, esses são os dados. Quando eu clico em alterar a venda, então ele me permitiu editar os dados deste bilhete. Aqui eu tenho a opção de cancelar a venda ou itens da venda. Se eu clicar aqui, ele vai me perguntar, bom, tu quer cancelar o quê? Esse bilhete aqui não está ativo. Por algum motivo, o cancelamento não veio desse bilhete. Então você vai, cancela aqui para eu, de repente, não ter que faturar, se essa venda fosse faturada. Então, você tem essa opção de cancelar o item da venda, por aqui. Ok? Conferência. Esse botão é interessante para quem puder produto terrestre. Tá? Não é o caso aqui. Eu vou explicar o que é conferência de itens terrestres. Tá? Aqui a opção de revalidar a venda, né? Porque de repente teve algum erro de integração, ficou parado, então você tem um botãozinho de forçar o sistema a tentar integrar de novo esta venda. Tá? Solicitar reembolso é um atalho para o reembolso. Então, vou explicar em outra ocasião. Aqui o reembolso você solicita e registra o reembolso do teu cliente por aqui. Ou pode achar a venda na tela de consulta, clicar aqui ele vai habilitar a edição para solicitação de reembolso. Essa solicitação de reembolso é uma solicitação administrativa, tá? É um processo interno, não tem nada a ver com companhia, não tem nada a ver com consolidador. Aí tu vai ter que fazer o teu processo normal, de entrar no consolidador, pedir o reembolso, essa coisa toda. Logicamente a gente está evoluindo para um belo momento o reembolso que se solicitar aqui, né, no Office, se o consolidador também tiver, a gente vai fazer o mecanismo de ele gravar o reembolso lá também. Grupo de bilhetes, né, serve para você fazer alterações em grupo. Como eu tenho 3 bilhetes aqui, de repente eu quero que as alterações que eu fizer, né, vai ser válido para esses 3 bilhetes. Quando eu clicar em avançar, ele vai me permitir dizer o que é que eu quero alterar, que vai ser válido automaticamente para os 3 bilhetes. Tá? Então isso é bem útil se, por exemplo, a tarifa está errada para os 3. Né? Então se eu confirmar aqui, ele vai acertar os 3 bilhetes. Logicamente isso é válido para bilhetes da venda. De repente eu tenho um grupo de 30 bilhetes,
eu teria que, em versões anteriores, eu teria que entrar nos 30 bilhetes e alterar a coisinha específica que era comum aos 30. Então tem essa nova funcionalidade aqui. Ok? Itens da RAV, então se tiver alguma coisa errada, também ele vai entender que você quer alterar. Esse botão alterado aqui, ele te permite você ajustar a venda de uma outra forma, né? Vamos visualizar o que ele faz. Então, quando eu cliquei naquele outro lápis que está lá de fora, ele me permite alterar o cliente do cabeçalho da venda. Ou eu posso alterar o cliente do bilhete, é possível também. Tá? Se você de repente está no cliente da venda, eu posso de repente tentar dizer que o bilhete 843, né, eu tenho a opção de mudar o cliente da venda do bilhete, né? O cliente do bilhete 843. Vou achar aqui onde é que está. Dados básicos. Aqui, ó. Então, no lock eu tenho 3 bilhetes, sendo que um vai ser pago por outro cliente. É aqui que eu altero. Lembrando que este cliente do bilhete tem que estar cadastrado normalmente, tem que ter um contrato, né? Não muda nada. Tá? E aí, se eu tentar alterar, se tiver algum incentivo, algum FII que ele tem que cobrar, ele vai tentar captar do contrato e vai botar só neste bilhete. Tá? Ele vai tentar revalidar a venda. Então é possível eu alterar o cliente de todos os bilhetes ou alterar o cliente só de uma venda. Isso é comum em grupo, né? Depende se for um grupo, cada passageiro quer pagar o seu, uma das formas que tem de alterar é deixar a venda ser integrada para um único cliente e depois você altera dentro do back-office. Ok? Seria isso. Outra coisa importante que tem aqui é esse outro botão aqui, visualizar os detalhes da venda, onde ele te dá mais outras informações, né? Número do bilhete, agência, se tiver outro code, qual foi o outro code que aplicou, dado do financeiro, né? Qual foi o calendário que ele aplicou, né? Para o pagar, teve reembolso, né? Qual foi a configuração que ele usou para importar, enfim, as informações que de repente para eventual suporte é importante a gente entender como é que é a venda. A venda caiu errado, calculou errado, então a gente tem que olhar essas coisinhas aqui para ver o porquê que o sistema fez algumas coisas de forma errada, e algumas coisas que de repente estão configuradas erradas, tá? Então essa é a tela de consulta de venda. Tem mais umas coisinhas aqui, né? Aqui é visualizar alertas, né? Se isso aqui tiver vermelho é porque ele não conseguiu integrar. Se está amarelo ele conseguiu integrar, mas com alguns alertas, tá? Como é uma integração nova, algumas coisinhas aqui ele não está parametrizado. Ele está dizendo, por exemplo, que não conseguiu cadastrar um repasse, porque essa pessoa não tem contrato ativo. No teste que a gente estava fazendo anteriormente aqui, a gente tentou criar um repasse de 30% lá da rentabilidade, mas é que essa pessoa que a gente disse que tem que repassar está sem contrato para esse tipo de situação. Então, de repente, depois a gente tem que ajustar isso daqui. Desconto em fatura, então a gente pode calcular uns descontos, né, adicionais, mesmo a venda depois integrada. É possível você configurar um desconto manual para o faturamento, onde você pode repassar, né, uma comissão específica, né. Isso é interessante para quem vende para agências consolidadas, né, agência vendendo para outra agência. Isso aqui é bem útil. Para algumas situações, para corporativo, isso aqui não vai fazer muito sentido. Receber cash, isso só faz sentido se a venda fosse em cash ou faturado. Como é a venda em cartão, né, ele nem vai me dar a opção de fazer o recebimento, porque não tem valor a receber. Mas seria, por exemplo, o que? Se a venda foi paga em dinheiro e quero dar entrada desse dinheiro no meu caixa, é por aqui que eu faço esse recebimento. E aí o sistema vai gerar um contas a receber, evitando passar por um faturamento. Em tese, não precisaria eu faturar uma venda em cash. Bastaria eu dar o aceite dela, né, bater os valores que eu recebi ali na hora, né, e o sistema aí sim geraria contas a receber, evitando se passar pela rotina de faturamento. Tá? Receber cartão, essa funcionalidade que a gente está fazendo aqui para poder você fazer o acerto do cartão, né, e aí sim o sistema gerar de repente depois um contas a receber contra a operadora do cartão. Mas isso aqui vai funcionar para cartão corporativo. Tá? Isso em outras ocasiões a gente pode explicar melhor como é que é a usabilidade disso. Ali tem o XML da venda, né, que ele vai permitir você visualizar como é que foi a venda integrada. Basicamente é isso. E aí o sistema ele te mostra no bilhete a rentabilidade do bilhete, tá? E ele mostra a rentabilidade geral também. A soma de rentabilidades de itens forma-se uma rentabilidade
geral, então ele vai fazer uma média ali. Como nesse caso tivemos só uma remuneração de RAV, então 100% da RAV é a nossa remuneração. Ok? Dúvida aqui, Fábio? Não. Então uma tela bem ampla, tá? Bem interessante de manutenção de venda. E aqui também é possível você digitar uma nova venda, tá? Nova venda. Então de repente eu fiz uma venda no outro consolidador, não usei o MyPNR para poder integrar. Uma venda de hotel que eu fiz diretamente no broker, né? Ou diretamente numa pousadinha que não tem lá no MyPNR, você pode digitar ela aqui. Acho que daqui a pouco a gente pode falar sobre a tela de digitação de venda, tá? De repente, em outra ocasião a gente mostra isso. Bom, venda integrada, como essa aqui está, o que nós podemos fazer com ela? Além de alterar, verificar tudo isso que nós fizemos. Nós podemos faturar, se fosse uma venda faturada. De repente até digita uma venda faturada para a gente simular o faturamento, tá? Posso conciliar, né, a venda, então de repente quando chegou o dia de pagar o meu consolidador, ele me manda um arquivo, então eu tenho que conciliar essa venda. Depois de conciliar, o próximo passo é realmente faturar. Então, para a gente poder seguir esse fluxo, eu vou digitar uma vendinha aqui para a gente conciliar, né? Vou fazer uma venda faturada para eu conseguir faturar, né, logicamente, e para eu depois também conseguir fazer a conciliação, fazer os acessos da venda. Então, vou digitar uma nova venda muito parecida com aquela, só que faturada. Vou dizer que o cliente é a Oba Test Drive, quem está criando. Estou dizendo que estou digitando um e-ticket, então por padrão ele já até traz, né, marcado um e-ticket. Se eu disser que é um hotel, então ele vai abrir os dados para, né, de hotel lá embaixo, tá? Vamos simular então do e-ticket. Fornecedor da venda, né, do bilhete. Então esse aqui seria o consolidador, né? Vou deixar por enquanto em branco. O localizador da venda teste 1, 2, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, teste 1. Forma de recebimento, faturado, forma de pagamento, faturado. Companhia, vou dizer que é da América. Que dia que eu emiti? Eu estou emitindo hoje mesmo. Escritório de emissão, é aqui usando o acesso da SkyTeam. Tipo de bilhete, é um bilhete internacional. Aeroporto de destino, está indo para Miami. Base tarifária, prefeito de Caldas tocou de devidas apurações, de repente é importante se colocar. Digamos que a base que foi usada foi a base ABC. Nome do passageiro é o Kelber, Rolim. Número do e-ticket, o número do bilhete. Tem algum conjugado com esse número de bilhete, quanto quantidade de bilhete? Não tem. Qual o câmbio utilizado? O câmbio utilizado foi R$3. A tarifa em dólares, digamos que seja R$800 em dólares. Tarifa que eu vou cobrar do cliente, também os mesmos R$800. Tá? Taxa de embarque, digamos que ficou em R$200 de taxa de embarque. Entendeu? Se é faturado, não tem. Se for remissão, tem multa, então você pode colocar ali. CPF do passageiro, caso possa ser necessário para algumas companhias aéreas, você pode digitar aqui os dados do bilhete. A SkyTeam vai te passar alguma comissão? Não, mas ela vai me passar um incentivo de 1%. De repente você negociou que eu estou recebendo 1% de incentivo. Então ele disse que você vai receber R$24 de incentivo. Tá? Incentivo repassado, vai repassar o incentivo para alguém? Não, não vou. Vai cobrar um FII do cliente? Vou cobrar um FII dele de R$30. Tá? E eu disse aqui que tem um markup de R$200, porque em algum lugar está configurado para o sistema calcular um markupzinho aqui. Então ele trouxe os 200 porque está configurado o markup, mas dizendo que não tem, markup é 0. A gente pode tirar esse markup do padrão para ele não trazer. Tá? 1% de incentivo. Tarifa R$240, 1%, R$24 de incentivo. Bom, dados do voo. Ele vai sair no voo 1, 2, 3, 4 de Brasília para Miami. Sai, digamos que amanhã, chega amanhã mesmo. Ele sai à meia-noite e chega às 9 da manhã, horário local. Status do bilhete, ok. Bom, minha venda já está em tese prontinha para eu poder salvar essa vendinha faturada. Informa os dados do TKT, fornecedor,
para ele trazer aqui a SkyTeam, ele não quer trazer, mas digamos que a gente dá um curador que eu ver porque que ele não quis trazer a SkyTeam. Salvar, vamos ver se ele salvou. Ele deu um erro aqui de programação. Aí tem que pedir para o nosso programador dar uma olhada aqui o que faltou. Por sinal, eu não vou conseguir concluir a venda para eu conseguir faturar, tá? Salvar. Bom, vou ter que pular essa parte que porque tem um erro aqui na digitação. Vou pedir para o Luke anotar aqui e passar para o... Dá uma conversada com o Domingos aí para ver porque que tá dando esse erro. A gente vê. Sim, diga. Vamos supor, eu fiz uma venda com o Expedia. Expedia a gente sabe, é um sistema. Eu posso lançar essa venda da Expedia no Office? Pode. Por exemplo, cadastro Expedia lá direitinho como fornecedor e fiz a venda e lanço a venda aí no sistema, é isso? Isso mesmo. Nada impede você fazer os lançamentos de vendas. Qualquer lançamento de venda, vendi um seguro, vendi um pacote, vendi um trem, vendi um marítimo. O Office está para você controlar qualquer tipo de venda, né? E aí a venda, ela vai, quando você terminar de digitar, vai aparecer para você uma venda normal aqui, né? Mas a vida vai seguir normal, independente de ser venda MyPNR ou não, ela vai ter o fluxo financeiro de faturamento normal, de pagamento também. Entendeu? Seria isso, a tela de digitação de venda. Bom, como eu não consegui digitar aquela venda, ela ia aparecer aqui para mim como vendia integrada, tá? Então eu conseguiria, por exemplo, faturar, fazer as demais transações, né, dentro do sistema, ok? Bom, digitação de venda seria isto, tá? O próximo passo seria você fazer a conciliação da venda. Né? O que é a conciliação da venda? Primeiro, os clientes que têm em sistema o Office, né, tipo os consolidadores que têm sistema Office e consegue gerar para você um arquivo no formato DSP, é importante você enviar esse arquivo, ou quando você receber esse arquivo, né, do consolidador, fazer o import dele aqui, como tem um aqui já importado. Foi feito um teste aqui de talvez uma digitação, ou eu possa digitar manualmente a duplicata, que de repente o consolidador não vai te mandar lá um PDF, então você pode digitar o PDF. Oi? Geralmente me manda o PDF aqui. Então, ok, aí você pode pegar o PDF e digitar o PDF, que é essa telinha aqui de nova fatura manual. Aí você vai digitar exatamente igual como aconteceu no PDF, estando certo ou estando errado, é como você vai ter que digitar. Porque digamos que você está certo, você fez o teu cálculo incentivo correto, porém o consolidador não te pagou. Então é aí que começa a dar as divergências na conciliação. Então depois que você digita a fatura ou você importa a fatura, você monta o lote de conciliação, né? Ou seja, o que eu quero validar? Eu quero validar todas as faturas que estão em aberto do fornecedor tal, né? E aí ele vai montar algo bem parecido com isso daqui, ó. Ele vai montar um lote de processamento concluído, né? Foi feito aqui pelo Renato, dia 6/8. O que ele fez dentro desse arquivo? Foi vendido um único bilhete dentro desse arquivo. Dentro do arquivo é este bilhete e dentro do Office o bilhete é este. E aí ele viu se teve divergência. Se tiver alguma divergência, ele vai marcar para você aqui, ó, quais são as divergências que teve. Então ele conciliou 100%. Ou eu posso tratar as divergências, né, de várias formas. Quais divergências você quer tratar? Mostra para mim todos os bilhetes que estão divergentes na comissão, divergência na data. Ele vai filtrar, né, e mostra para você só os registros que estão com divergência. E aí você vai tratando de acordo com a necessidade, né? Se esse bilhete tiver uma divergência na taxa de embarque, você pode clicar no alterar a venda, que de repente você digitou uma venda dentro do Office errado. Você clica no alterar, então ele vai para aquele atalho lá do alterar a venda, tá vendo? Ó? Quando fosse lá pela consulta, ele foi lá na consulta e já trouxe a tela de alteração da venda. Então o que está errado? Você altera, confirma e ele vai e tenta conciliar automaticamente, tenta limpar aquela divergência. Tá? Caso ele consiga limpar a divergência, ele vai desmarcar, né, a divergência.
Antes de alterar, eu quero visualizar a venda, né? Porque aqui você consegue visualizar ela como um todo, né? Consegue ter uma noção melhor de tela, né? Tanto cliente quanto fornecedor. Tem alteração que vai influenciar a linha do fornecedor e que também vai alterar a linha do cliente. Por exemplo, a tarifa. A tarifa influencia nas duas linhas, né? Tem alteração que só influencia uma linha, ou a linha do fornecedor ou a linha do cliente. A gente chama de perna, né? Visualizar arquivos. Você clica nesse botão, ele mostra como é que está esse registro dentro do arquivo ou na tela que você digitou. Tá? Ou seja, aquela faturinha que tu recebeu, você digitou ela mais ou menos assim. Então a gente mostra lá como é que está esse registro dentro do arquivo. Tem uma coisinha aqui de funcionalidades, né, onde você pode corrigir grupo. Ou seja, se eu tenho aqui, né, um lote de grupos, um lotezinho de grupo, né, melhor dizendo, e eu tenho 10 bilhetes, então eu posso corrigir tudo para os bilhetes que estão dentro daquele lote. É como se fosse aquela funcionalidade que eu mostrei anteriormente, onde você tem 3, 4 bilhetes ali que é alterar a tarifa para todos os bilhetes, né? Seria isso. Desconciliar, de repente você quer desconciliar porque está errado, está tudo errado, tem que fazer tudo de novo, então você desconcilia o registro. Ou ignorar a divergência, de repente a divergência para você é insignificante, você quer ignorar. Aí o sistema vai conciliar, né? Porque você pediu para o sistema ignorar a divergência. Okay? Então, assim, acaba que toda a conciliação ela passa a ser em tela. Você vai sentir, né, que não vai ter muita necessidade de relatório, apesar de que existem relatórios para conciliação, né, resultado de conciliação. Tá? O pessoal gosta de imprimir, tá? Mas acaba que isso fica obsoleto. Aos poucos nós percebemos que relatório, né, passou a ser secundário, né? Onde normalmente é o relatório que apontava as divergências. Então as divergências estão tudo aqui em tela, então não faz sentido muito você partir para relatório. Você monta aqui as divergências que você quer tratar. Aqui deste lado, ele te dá um resumo da fatura, né? Quantidade de bilhetes dá tanto, né? Valor total que você tem que pagar, tá? Quando você finaliza o lote, significa que você vai dizer que este arquivo que você conciliou está totalmente ok, está pronto para rodar o faturamento. Então o ideal é conciliar e depois faturar, né? Porque a conciliação vai te pegar as divergências, vai te mostrar as coisas que estão erradas, ok? Então o próximo passo, depois de conciliar, é faturar, tá? O sistema ele monta perfil ou faz com que você monte perfil de faturamento. Como é que é o lote de faturamento? Tá? Aqui é a tela de filtragem, tá? Onde você monta como que o sistema vai fazer o faturamento. Tá? Então eu vou dizer assim, qual é a conta que eu vou pagar? Então a gente tem que cadastrar nossas contas bancárias aqui no financeiro. A gente não passou por esta aula ainda, né? Como se cadastra as contas bancárias. Tá? Por quê? Porque depois que o sistema gerar um faturamento, ele vai gerar um boleto. Então ele vai gerar um boleto por qual conta? Seria isso. Minto, aqui cobrança, né? Pagamento seria, se eu estou fazendo um reembolso, para qual conta que eu vou soltar este reembolso? Então seria a conta de cobrança e conta de pagamento. Porque no único lote eu posso ter faturas devedoras como posso ter faturas credoras, tá? Você quer separar os reembolsos, né, das faturas normais? Se isso aqui vier desmarcado, ele vai pegar os bilhetes normais, vai pegar os bilhetes de reembolso e soltar numa fatura só. Se tiver desmarcado, ele vai gerar duas faturas. Okay? Faturar comissão é quando a gente estiver tratando o comissionamento de promotores, o comissionamento de acertos internos, né, de repasse de terceiros, é faturamento de comissão. Okay? Filial que você quer faturar. Então, quando a gente marca aqui a filial, ele vai trazer para mim todos os clientes que estão com o contrato pendurados embaixo desta filial. Então, os clientes que estão embaixo da filial é este cliente aqui. Então, de acordo com os meus clientes que vão aumentando, vou filtrando aqui os clientes. Tá? Porque, de repente, naquele lote você quer faturar só o cliente específico, essa é a opção que você tem. Ou você fatura todos, independentemente se teve venda ou não. Aí o sistema vai procurar todos os clientes que tiveram venda e vai montar, né, para você. Você não vai precisar informar quais são os clientes. Mas digamos que você quer fazer um lote só para um cliente ou um grupo de clientes específicos, né, você pode também fazer. Se eu marcar aqui por grupo de empresas, ele vai pegar todos os clientes que fazem parte de um determinado grupo. Lá no cadastro de pessoas tem lá um campo chamado grupo, né, ou seja, grupo que a empresa pertence. De repente você tem um cliente corporativo e esse cliente é composto
e por um grupo chamado Telefônica. Então a Telefônica tem vários CNPJs, né? Então seria faturar o grupo Telefônica, por exemplo. Tá? Selecionar um cliente. Então este é o cliente que nós vamos aqui, por exemplo, faturar. Você quer faturar as vendas de um calendário específico? Né? Então, de repente, você quer faturar só as vendas que estão penduradas deste calendário. Não, não quero amarrar calendário, mas eu quero amarrar período. De repente, período te interessa. Que sejam do produto aéreo. Se for nesse caso aqui, o aéreo, ele vai pegar também reembolso, vai pegar RAV, vai pegar coisas que tem a ver com o aéreo, tá? Ele pega produtos e todos os subprodutos que estão amarrados a ele. Quer faturar tipo de rotas específicas? Está na hora de faturação internacional? Está na hora de faturar só o regional ou todas? Quer faturar um lock específico? Então você bota um lock que salva, você pode salvar vários locks deste cliente. Tá? Não quero fazer isso. Eu quero pegar tudo que foi emitido do dia 1 ao dia 10, né? Eu quero que ele filtre todas as vendas. Então eu vou salvar este produto. Note que ainda não dei o comando para ele poder rodar o faturamento. Eu estou preparando, né, o perfil de faturamento, ok? Bom, como é que você quer que o sistema monte o modelo de duplicata? Eu quero que ele pegue lá no contrato, né, se eu pedir para ele poder ordenar por companhia, não sei se você lembra, eu pedi para ordenar por companhia mesmo num determinado contrato lá. Então ele vai ordenar o PDF por companhia. Você quer que ele divide? Né? Não, eu quero que ele divide, eu quero que ele padronize. Se eu fiz alguma coisa lá no contrato, pegue lá. No contrato eu lembro que um determinado cliente eu disse que era para dividir por 100 de custo. Então se tiver 100 de custo, ele vai dividir. Bom, como é que você quer o vencimento? Você quer que ele pegue o vencimento conforme o contrato? Ou você quer que seja um vencimento fixo agora? Então as vendas de 1 a 10 eu quero que vence dia 22, cai no saldo, dizer que então vai ser dia 21. Se eu disser que é conforme o contrato, né, ele vai pegar o vencimento da venda. Então, se a venda aqui está com vencimento, por exemplo, dia 8/8, é o vencimento que esse bilhete está, então ele vai pegar o vencimento que está lá na venda. Se eu disser que é conforme o contrato. Esse cliente ele quer parcelar, ele me pediu para parcelar, né, a primeira duplicata lá vai dar um valor um pouco alto, ele quer parcelar em algumas vezes. Então, o primeiro vencimento que você configurar, o primeiro vencimento vai ser dia 14, né, vai ser semanal, né, qual o valor ou percentual da primeira parcela. O valor que der, eu quero que a primeira parcela seja o valor de 30%, tem a entrada, tem que dar primeiro 30%, tá? Ou você pode dizer qual é o valor mínimo e qual a quantidade de parcela que você quer. Então, vou dividir em 3. Então, ele vai criar uma parcela em 30% e os demais em 3 quantidades, vencendo a cada semana, não a cada, ou poderia, né, botar mensal. Então, essa é a opção de você parcelar a duplicata. Logicamente é interessante você fazer isso para um cliente específico, senão do jeito que eu estou fazendo aqui, esse perfil, se eu tiver aqui 100 clientes, ele vai fazer 100 duplicatas neste perfil. Então isso aqui é uma situação específica de você parcelar um faturamento. Você faz isso para cliente específico, né? Vou dizer assim. Agora sim, vou pedir para ele rodar, né, isso. Eu cliquei no salvar, ele pediu que é obrigatório as contas, tá? Porque não tenho nada aqui configurado, né? Então não tem como eu simular aqui o faturamento e também não tem venda faturada, só tem venda em cartão, tá? E aí não tem como a gente demonstrar a parte de faturamento, mas eu posso mostrar para você mas eu teria que fazer aqui o cadastro das contas para poder funcionar. Deixa eu mostrar como é que seria a tela do faturamento na base de teste que eu tenho aqui. Como é que é o resultado de um faturamento, só para a gente conseguir concluir esta etapa aqui do treinamento do turismo na parte do faturamento. Então, vou entrar na minha base, lá nessa minha base de teste, eu tenho várias vendas e eu tenho vários modelos de fatura devidamente pronto aqui. Ele vai demorar um pouquinho para carregar, porque faz tempo que eu não entro nessa base, ele demora para montar um pouco a minha tela. Ok aqui, Fábio? Ok. Ok.
Então vamos entrar na empresa 1 aqui, na minha base de teste. Está carregando o perfil da empresa. Bora, meu filho. Bora. Demorou, mas foi. Então vamos lá. Então eu estou aqui no... Estava aqui, né, no lote, e ele monta uma duplicata assim. Quer ver? Vamos constar uma aqui qualquer. Se tivesse confirmado lá no confirmar, ele ia montar uma duplicata assim. Então tem algumas duplicatas aqui feitas, né, de teste, né? Então acessando aqui a duplicata, ele montou, vamos ver como é que está aqui. Bom, então está aqui a duplicata que ele, né, se o lote nosso lá tivesse rodado, como é que ele montaria? Então aqui no fornecedor IATA BSP tipo internacional, eu tive essas vendas aqui, com a data de vencimento para o valor. Essa telinha aqui é a tela de manutenção do faturista. Muita gente confunde que isso aqui que o cliente recebe. Não é isso que o cliente recebe. Isso aqui é o faturista que vai ver. A tela de manutenção dele. Depois que você confirma o lote, ele vai montar. Ó, consegui montar essa fatura. Tá certo essa fatura? Não, tá errado. Né? O bilhete aqui não veio um FII. Poxa, o FII não está calculado. Passou pela minha conferência. A conferência não viu que era para cobrar um FII. Não viu que veio o DU. Tá? E aí você tem a opção de você fazer alguns acertos. Então, se você clicar aqui nesse botão, ele vai te dar a opção de você alterar o FII, alterar uma taxa, alterar sei lá o que. Ou aqui você quer excluir o bilhete da venda, né? O bilhete da duplicata. Esse bilhete não é para ir agora, esse bilhete é para ir depois. Que o cara não mandou OP, não mandou sei lá o que. Você não quer que esse bilhete vá agora, você tem a opção de excluir. Lá em cima você tem a opção de incluir um novo bilhete que era para ter caído, ou porque está fora do período de faturamento, você quer já cobrar agora. Né? Então tem a opção de você incluir um novo bilhete, né, na venda. Ah, você quer confirmar a duplicata? Não, a duplicata está certinho, está perfeito, está tudo correto, né? Então tu vai clicar aqui no botão confirmar, aí sim que a duplicata vai para o contas a receber. Por enquanto ela está no status de prévia, ela não está no financeiro ainda. Só depois você confirmar que ela vai parar lá, tá? Ou quer cancelar a duplicata, né? Esta prévia, quer tirar, limpar, quer, enfim, cancelar isso que o sistema fez. Você clica nesse botãozinho aqui do X, ele cancela e tira essa duplicata da tua prévia, ok? Então isso é a duplicata, tá? Depois da duplicata ter sido devidamente gerada, lá no financeiro, vamos ver como é que ela ficaria. Duplicar, eu vou lá na tela do contas a receber para a gente ver como é que ficaria uma duplicata gerada no financeiro. Então eu vou aqui no contas a receber. Agora, quando você confirma, é que ele de fato joga lá no módulo do financeiro a tua duplicata. Então ela vem parar aqui, tá? A gente vai explicar melhor a tela do financeiro, mas ela vem cair aqui, ó, as duplicatazinhas que foram feitas de teste, enfim, de validações. Essa de fato é uma duplicata que foi gerada lá do turismo e caiu para o financeiro. E aí a vida aqui é a vida de financeiro, vida de cobrança, vida de juros, que outros treinamentos a gente vai falar sobre isso, né? Então foi uma fatura de passagens aéreas que venceu tal dia, e aí você vai ter a opção de fazer as baixas, essa coisa toda que é o fluxo financeiro que vai andar daí para frente, tá? Então só quis mostrar para vocês como é que é ali a questão de, depois que você gera o lote, como é que o sistema monta, né, a duplicata, e a vida do financeiro segue dali para frente, ok? E aí as duplicatas a pouco tempo você pode consultar, né? Depois de uma vez que tiver a duplicata aqui feita, né? Aqui nessa base não temos nenhuma, né? Poder consultar, cancelar. Algumas alterações de duplicata, o certo é fazer pelo módulo do turismo, né? Fazer primeiro via turismo e depois fazer incidências lá no financeiro, que às vezes a pessoa vai lá diretamente no financeiro e faz os acertos. O ideal é fazer os acertos por aqui. Tem determinados acertos que o sistema não aceita fazer pelo turismo, tem que fazer pelo... Minto, que não aceita fazer pelo financeiro, tem que se fazer pelo turismo, para não quebrar o elo de ligação, né? O conceito de integração entre módulos, tá? Então a gente tem isso daqui. Notas fiscais a receber,
já seria um subproduto de duplicata. Então, se você tem uma situação que a duplicata deveria gerar algum controle de nota, isso acontece para agência que vende para agência, né? Ou que você precisa emitir a nota fiscal para o cliente do FII. Então, o sistema ele faz o controle também dessas notas fiscais, né? Você tem que emitir ali para o cliente, tá? Nessa parte de notas fiscais de FII, ela ainda não está totalmente finalizada, tá? Mas já faz alguns controles, bem? Bom, falei de conciliação do aéreo, falei de faturamento, né? Acho que para a gente poder finalizar por hoje, que depois a gente repassa isso daqui mais com dados que existem, com faturamento, para a gente poder emitir, para a gente poder fazer venda terrestre. Preciso de ter venda terrestre para poder fazer conferência, tá? Mas vamos falar um pouquinho de reembolso. Aí no outro treinamento a gente repassa e complementa a conferência, complementa o lançamento de ADM e ACM, tá? Mas vamos parar por hoje nessa parte aqui, pelo menos até o do reembolso. Bom, o reembolso, como eu falei um pontinho na outra situação aqui, ele é um reembolso administrativo, tá? Sistêmico apenas, que nem envolve diretamente a companhia, nem o teu consolidador, tá? A não ser quando a gente tiver com o serviço pronto de integrar com o consolidador. Mas, basicamente, você vai receber o e-mail, a ligação que o cliente te faz, né? E você vai registrar e documentar a solicitação dele aqui, tá? Então, aqui na Aris, né, na filial da Vinda Tal, quem é que paga este aqui, eu quero descontar em fatura, ou quero gerar um financeiro para ele, um contas a pagar. De repente, se você descontar em duplicata, ele vai entender que na hora de faturar, ele vai faturar os bilhetes normais e vai faturar o reembolso, ok? Quando eu digo que é descontado em duplicata. O número de protocolo interno, a data que o cliente está pedindo, tá? O produto, então ele pode pedir todos esses produtos aqui de reembolso, então vai pedir uma aérea, ele vai digitar aqui o bilhete, né? Vamos simular lá um reembolso daquele bilhete lá, que eu não decorei o código deles, não, o relógio eu não decorei. Então vou pegar esse lock aqui. Não pegou. Tá de novo. Este é o lock. Pesquisar. Então ele já achou, ó. Quando eu cliquei só o lock ou pelo bilhete, ou, né, eu poderia ter feito aqui. Bom, de qual bilhete desse que você quer pedir reembolso? Como é no cartão essa venda aqui, né, é uma solicitação que simplesmente vai fazer ao cartão do cara, né, ao cartão do cliente. Mas se tiver algum FII para cobrar, o sistema vai calcular para você e você vai poder gerar um reembolso cobrando só um FII, tá? Então aqui eu estou dizendo que eu vou cobrar uma multa, então aqui já é passivo de gerar um contas a receber, né, de R$12 que eu estou simulando. Se eu tivesse configurado uma multa padrão, ele traria no contrato uma multa específica do contrato, com a multa que esse fornecedor de cobra, de repente o fornecedor de cobra 100 de multa, você cobra uma multa, vamos diminuir a nossa multa que for muito alta, uma multa de R$40, tivesse alguma taxa de DU que, né, se tornou por aqui, e por enquanto nós vamos dizer que neste bilhete o sistema está calculando R$140 aqui, tá, de reembolso. Clicou no botão adicionar, clicou no salvar, ele então vai montar para a gente um protocolo. Mandei uma mensagem de erro aqui, ele traria para mim o número do protocolo e a partir daí seria a finalização do reembolso. De repente, na outra ocasião, vou fazer uma videoaula só sobre reembolso, que ele é muito mais abrangente, né? Como é que finaliza, como é que faz os acertos, como é que coloca a data, como é que coloca a fatura que o fornecedor está te creditando, enfim, ele é um tema um pouquinho mais amplo, tá? Mas o reembolso, depois dele cadastrado, ele ficaria, né, ali pronto para, aqui na tela de consulta, pronto para você finalizar. Então ele criou para a gente aqui um reembolso de teste, que foi o outro reembolso que foi feito, né? E aqui seria a tela de finalização. Então você clicaria aqui, assumiria o atendimento, ou poderia, por exemplo, negar o reembolso. De repente você documentou um reembolso do cliente, mas viu que o bilhete foi voado, então você tem que atualizar isso para o cliente. Aí vai dizer, ó, vou liquidar, né,
Vou dizer que foi negado e vai mandar mensagem para o cliente, bilhete já voado. Pode mandar aqui um arquivozinho para ele, né? E o sistema, de repente você tirou print lá do chat, né? Pegou lá a conversa que você teve com o fornecedor e aí monta para ele aqui e manda para ele, tá? Quando clicar no confirmar, o sistema pode disparar um e-mail para o cliente, né? Onde vai haver uma interação com ele via sistema. E o cliente ele pode acessar um pedaço do teu Office. Tá? O sistema tem isso, ele tem uma camada específica para o cliente poder acessar, onde ele vai poder ver os reembolsos, solicitar os reembolsos, ele vai poder ver as vendas dele, vai poder emitir os relatórios, alguns relatórios ficam também no portal do cliente. A gente explica em outra ocasião o que é o portal do cliente, mas por lá, né, o cliente ele pode fazer a solicitação inicial e aí daí para frente os acertos e as conciliações fica diretamente com a agência, ok? Bom, então as partes principais aí das transações do turismo nós falamos, tá? Com certeza vamos ter que fazer vídeos mais pontuais, né, mais afins, mais detalhados sobre o faturamento, sobre digitação de venda, sobre a conciliação. Tá? Mas a ideia inicial desse vídeo das transações principais do turismo é justamente dar a ideia, né, do funcionamento delas. E a gente vai marcar treinamentos específicos, mais detalhados, mais afins, né, dentro dessas funcionalidades. Então eu gostaria de finalizar esse vídeo aí, dizendo que a gente avançou nessa etapa aí sobre as transações do turismo. No primeiro vídeo falamos sobre os cadastros e aqui a gente finaliza as transações principais do turismo. Tá? Então assim a gente termina essa etapa agora, ok? Um abraço aí.